Olá pessoal, hoje na nossa trilha de JavaScript vamos realizar um mini projeto da aula 44. Então, como descrição a gente tem: os alunos serão organizados em grupo de 3 a 4 pessoas para explorar e interagir com a API pública. Eles serão guiados na criação de requisições HTTP usando POST e PUT para adicionar e atualizar informações, respectivamente. Além disso, entenderão como os headers são utilizados para transmitir informações adicionais durante as requisições. As ferramentas que vocês vão utilizar são o dispositivo de vocês, é o notebook ou o computador, conexão com a internet para que vocês consigam fazer essas requisições e consigam acessar o site da documentação e acesso à documentação da API do JSON Placeholder. Ela é uma API para que a gente faça justamente esses testes. Ela é uma API pública e todo mundo pode fazer requisições a ela para entender, né, como é que se monta essas requisições. Então, aqui a gente tem o site que vai ser disponibilizado para que vocês consigam acessar posteriormente. Bom, aqui indo para as etapas, né, a gente tem a divisão dos grupos entre 3 a 4 pessoas. A gente tem a exploração da API. Cada grupo deve explorar os endpoints da API para entender como realizar requisições POST e PUT, escolher um endpoint para cada método e observar como ele é documentado, incluindo parâmetros necessários e exemplos de uso. E depois a gente vai para a parte de implementação das requisições POST e PUT. Os alunos devem realizar implementações práticas de requisições POST para adicionar novas informações e PUT para atualizar informações existentes. Demonstrar como configurar headers adequado, como content type e outros relevantes para a API. Preencher o corpo da requisição com os dados adequados em formato JSON para adicionar ou atualizar informações. Então, agora que a gente entende as etapas do nosso mini projeto, né, a gente vem aqui para nossa API. Então, aqui quando vocês acessarem, eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela, vocês vão cair nesse site e aqui vocês vão ter, por exemplo, já um exemplo de utilização utilizando o fetch para fazer a solicitação de alguns dados com relação ao que a gente tem de disponível nessa nossa API. Até quando a gente roda o script aqui, ele vai trazer esse nosso exemplo, né, de resposta. Mas aqui é só um exemplo, né? Aqui a gente vem para a parte de como se usa ela. Vocês podem atualizar a partir da tradução. Vocês podem traduzir a página de vocês e aí fica mais fácil para entender, né? Já que o site é em inglês. Mas voltando para cá, a gente vai ter essa parte de tradução para entender os textos, mas notem que quando a gente vem aqui, por exemplo, a parte de recursos, ele também traduziu os nossos endpoints. Então, não é isso que a gente quer de fato. Então, vocês podem voltar, por exemplo, aqui, se estiver utilizando o Google Chrome, voltar para o inglês e ver quais são os recursos que eles têm disponíveis, né? Então, vou voltar aqui para português só para que a gente continue entendendo como funciona essa API. Então, vindo aqui mais para baixo, a gente tem as rotas. As rotas vão ser os endpoints que a gente vai utilizar para fazer as nossas requisições. No caso de POST e PUT, a gente tem duas. Eu vou voltar para inglês, mas antes de voltar, né, só uma informação. Vocês podem ver que todos os métodos HTTP são suportados. Você pode utilizar HTTP ou HTTPS para as suas solicitações. Então, eu vou voltar aqui para o inglês e a gente vai ver que tem todos os tipos de requisições HTTP que a gente já viu. Então, tem o GET, tem um POST, tem um PUT e tem um DELETE. Tem um PET também, mas a gente ainda não conversou sobre ele, né? No desafio da aula de hoje, a gente vai focar só no POST e no PUT. Então, a gente tem essa rota daqui, que é o /posts, para acrescentar novos posts. E a gente tem um put, que será o endpoint que a gente vai utilizar para fazer a atualização de um determinado post. Então, até se você, por exemplo, quiser ver todos os posts que a gente tem registrados aqui nessa API, você pode clicar com o botão direito e selecionar para abrir uma nova guia. Quando você clicar, ele vai vir para cá, né? E aqui a gente vai ter o exemplo. Então, existem diversos posts aqui já cadastrados, né? Que se você fosse utilizar, por exemplo, um GET, você poderia verificar
se está tudo correto, porque esse daqui, essa API ela já tem essas informações todas atualizadas, né? E você consegue consultar por aqui. Quando você faz a requisição, você recebe informação e consegue validar lá. Mas passando aqui para a parte do código, eu já tinha escrito, né, de fato, todo esse exercício para a gente fazer aqui, para dar mais celeridade, né? E nesse exemplo daqui, a gente vai falar sobre a criação do post a partir do método post. E quando a gente fala do post aqui, é uma postagem. Eu vou até atualizar esse nome, né? Para que a gente não confunda. Nesse caso, é uma criação de uma postagem, assim como a gente pode postar numa rede social, uma postagem num jornal, enfim. Esse caso daqui a gente vai criar uma postagem. E aqui eu vou até atualizar o nome também, para que a gente não confunda. Mas voltando para cá, na criação a estrutura é a mesma. Eu vou definir a minha URL, só que note que aqui no meu try eu vou criar uma variável chamada response e vou chamar o await. Lembra, como a gente está lidando com requisições assíncronas, a gente tem essa estrutura do async para a função e o await para esperar, né, o resultado desse fetch. Então, aqui a gente vai passar a URL que a gente criou aqui em cima, que é justamente a URL que a documentação nos disponibiliza para que a gente faça essas requisições, né? A gente vai passar aqui o método que a gente vai utilizar, que é o post, e aqui a gente vai passar um body. A estrutura é a mesma, a partir do stringify, e aqui a gente vai adicionar um título, um corpo e um ID que está adicionando. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, título aula 44. E aqui no body eu vou atualizar para requisição post. E saindo aqui do body, né, a gente vai vir agora para os cabeçalhos, para os headers. E o header a gente está passando um content type do tipo application.json, né, no caso. E a gente está passando só essa informação aqui porque o nosso alfabeto, as nossas letras que a gente utiliza no nosso alfabeto, ele utiliza alguns caracteres que em outros idiomas eles não existem. Por exemplo, o C cedilha. Então, para que a gente consiga ter compatibilidade, a gente também passa esse SHA-7, o TF8, que aí ele vai ter compatibilidade mais geral. E a gente consegue fazer essas requisições e passar informações que contenham esses caracteres sem que a gente tenha um problema na hora de integrar essas informações, perdão. Aqui eu vou fazer a verificação, assim como no último mini projeto, né? A gente verifica se a resposta foi ok. Nesse caso daqui a gente está verificando se não foi ok, porque se não for ok, né? Por causa dessa exclamação, ela é a negativa daquele valor. Eu vou criar um novo erro. Então, se a resposta ok pela negativa dele, né? No caso, se a resposta for ok, aí ele transforma isso em um valor falso e não entra no if. Se não for ok, aí ele transforma isso em uma resposta verdadeira e nessa resposta verdadeira a gente vai criar um novo erro. E daí ele vai criar esse erro, né? Para que a gente trate lá no nosso catch. Voltando para cá, eu vou ter o const data para esperar, né? O response.json, e aqui eu estou transformando ele, né? E depois o console.log passando os nossos dados de resposta. Logo em seguida, a gente tem um catch para fazer essa verificação em caso de erro, né? A tratativa do erro em si. Ainda não vou fazer a chamada dessa função para a gente fazer as duas chamadas juntas. Mas aí, partindo aqui para a nossa próxima função, que vai utilizar o método put, ele vai ser a função de atualizar a postagem. Novamente, a gente vai ter nosso URL, mas note que, até de acordo com a nossa documentação, para atualização a gente precisa identificar qual recurso a gente vai atualizar. Nesse caso daqui, a gente vai utilizar o recurso de identificador 1. E daí a gente vai fazer a mudança, né, do título dele. Então, aqui eu vou alterar novamente para lá 44, só que no body eu vou alterar para requisição
put. Então, desse modo, a gente vai fazer uma requisição do método put, passando um objeto, né, com informações diferentes para aquele nosso registro. E, novamente, a gente vai utilizar os headers, né, do content type, passando o tipo de dado e o nosso chasset para ter uma maior compatibilidade. Aqui a estrutura vai ser a mesma do post. Ele vai verificar se a nossa resposta foi verdadeira, se a nossa resposta foi ok, né? E sendo uma resposta ok, ele não vai entrar nesse if. Se não for uma resposta, né, ok, ele vai transformar em verdadeiro e daí vai criar um novo erro. Aqui, novamente, eu vou criar uma variável chamada data e ela vai ser a resposta, né, o parse do response.json, quando ele traduz isso daqui para um JSON. E depois eu vou mostrar no nosso console esse nosso data. Aqui, novamente, o cat para tratativa de erro. E aqui eu tenho a chamada das duas funções. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Então eu vou atualizar uma por uma. Opa. Pronto. Aqui eu consegui selecionar as duas ao mesmo tempo. Quando eu apagar, ele vai atualizar automaticamente e vai aparecer aqui no nosso console a resposta. Opa. Deixa eu só subir aqui para que a gente veja. Então, voltando para cá. Eu apaguei. Eu vou esperar ele carregar. Opa. A gente teve um probleminha. Eu vou verificar aqui. Ah, entendi já. Lembra que eu atualizei o nome das nossas funções? Pronto. Eu atualizei, mas eu não atualizei aqui na chamada. Então, consequentemente, ele vai ter um erro. Mas como vocês podem ver, ó, atualizar post, que antes estava atualizar post, né? Eu alterei para atualizar postagem. E daí ele fez a nossa requisição, mas o criar post, ele não foi atualizado. Então ele ainda continuou dando erro aqui embaixo. Mas quando eu alterei, né, para a postagem, ele já fez a chamada lá e alterou, ó, post atualizado com sucesso. Aí mostrou as informações de retorno que a gente tem, aula 44, requisição put. Eu vou só pegar novamente aqui o nome da função que a gente alterou, alterar aqui embaixo e esperar que ele vai rodar automaticamente. Pronto. Agora que ele rodou automaticamente, como vocês podem ver, aqui, novamente, ele alterou. As informações foram as mesmas. Nesse caso daqui eu posso, por exemplo, alterar para, por exemplo, requisição put 2. Perdão. E daqui vocês vão ver, né, que ele já alterou para o body dessa nossa postagem para requisição put 2. E também ele criou a nossa outra postagem. Post criado com sucesso. E tem aqui o nosso título, né? Aula 44, o nosso body, que é a requisição post, o nosso user ID, que foi o usuário que fez essa alteração, e o novo ID da postagem, que é o ID 101. Então, com isso, a gente montou toda a estrutura da nossa requisição, tanto para os métodos post quanto para o método put. E logo abaixo a gente fez a chamada dela, criando essa informação lá na nossa API e também atualizando essa informação. Então, com isso a gente acaba implementando tudo que foi solicitado no nosso mini projeto e a gente chega ao final dele. Eu agradeço a presença de vocês e a gente se vê no próximo.